Após o ministro Alexandre de Moraes conceder uma entrevista ao Grupo Globo em que afirma conhecer planos para sua morte com elementos dramáticos e atribui esses supostos planos a uma coletividade, diversos parlamentares e personalidades comentaram a entrevista, em especial o fato de o ministro assumir publicamente que atua como investigador e julgador nos processos em que figura como vítima. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder da Frente Parlamentar Evangélica, disse: reflexões e perguntas da entrevista gravíssima do ministro Alexandre de Moraes. 1. A quem acusa o ônus das provas. Onde estão as provas? 2. O que a Polícia Federal fez? Prendeu as pessoas que iriam praticar tais atos? Quem são? 3. Por que esperou quase um ano depois para falar? O senador Carlos Portinho disse: o ministro Supremo lança um factoide para chamar atenção e se faz de vítima sem revelar nada além, como lhe compete. Eles estão sempre em busca dos holofotes, exatamente o contrário do que recomenda a magistratura. Amanhã nos pronunciaremos mais uma vez, listando os diversos abusos daqueles que, a pretexto de defender a democracia, de um golpe, entre aspas, sem armas ou liderança, a capturaram. Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises, questionou: e ele se acha isento para julgar? Em qualquer sistema legal decente, teria que se declarar conflitado e se remover do julgamento destes casos. João Luiz Mauá, diretor do Instituto Liberal, disse: é muito triste ver no que se transformaram as organizações Globo. O doutor Roberto Marinho deve se revirar no túmulo cada vez que os atuais jornalistas do grupo resolvem trabalhar, entre aspas. Essa entrevista, entre aspas, é das coisas mais vergonhosas e patéticas que tenho visto. Nenhuma pergunta incômoda ou fora do script previamente combinado com o entrevistado. Por exemplo, Moraes diz que a baderna de 8 de janeiro foi algo gravíssimo, chegando a afirmar que havia até planos para Pouco antes, no entanto, ele afirmara que bastariam uns 100 homens para deter a turba e joga toda a responsabilidade pela falta de policiamento na Polícia Militar do Distrito Federal. Ora, não passou pela cabeça do entrevistador perguntar o óbvio: como poderiam se ele estava em Paris naquele dia? Mas, se ele era uma das eventuais vítimas dos golpistas de Taubaté, será que não deveria se julgar impedido de investigá-los? Mas, a Força Federal estacionada no pátio do Ministério da Justiça não poderia ter sido acionada para suprir a falta da Polícia Militar do Distrito Federal e conter a turba? Não pode ter havido omissão neste caso? Outras questões importantes também poderiam ter sido levantadas, mas foram devidamente esquecidas pelo levantador, digo entrevistador. Por que não se ouve falar mais daquela pataquada no aeroporto de Roma? Por que há inquéritos abertos há 5 anos sem desfecho? Por que o caso do hacker da Dona Janja está sendo investigado pelo STF? Porque a máfia digital da esquerda, que estão enroladas até o pescoço no caso da menina vítima de difamação, não foram ainda indicadas no famigerado inquérito das milícias digitais. Mas, mesmo com tantas perguntas importantes a fazer, o militante de redação preferiu apenas levantar bolas para o entrevistado cortar. Lamentável. A advogada Flávia Ferronato apontou: falando sério, se Alexandre de Moraes descobriu um plano para prendê-lo com o que ele chama de golpe de 8 de janeiro, ele deveria ter denunciado ao presidente da corte e em nenhuma hipótese poderia ser o juiz do caso. Essa entrevista é suficiente para o Senado tomar providências. O pesquisador Enio Viterbo disse: acho estranho que um ministro do Supremo Tribunal Federal
tenha discutido com a equipe do presidente sobre como decretar uma medida política extrema e que tenha partido dele a ideia de uma intervenção federal parcial no Distrito Federal, que depois ele mesmo poderia julgar. A cidadã Ingrid Constant Oliveira apontou: ministro do Supremo pode prestar assessoria jurídica ao presidente da República, recomendando medida a ser tomada e que depois será objeto de apreciação pelo próprio ministro da Corte. São situações surreais e abusivas que são incompreensíveis em países minimamente sérios.